Oi, gente! Mais um Fisiovlog aqui no canal. Eu acordei 6 horas e já comecei a escolher minhas roupinhas calça branca, porque nesse dia eu fui visitar o Incor. Me arrumei bem rapidinho, fiz uma maquiagenzinha que no caso foi corrigir a sobrancelha e passar um pouquinho de corretivo e pó. Vocês sempre acabam perguntando no Instagram como que eu faço a sobrancelha. Eu mesma faço minha sobrancelha e ela tem uma falhinha natural, assim, que eu já nasci com ela. Então eu sempre corrijo ela com um pouco de sombra preta, que é a cor mais próxima mesmo da minha sobrancelha. Eu fiz uma maquiagenzinha que eu nem sei se eu posso chamar de maquiagem, basicamente, porque foi tudo muito básico, só pra dar um up mesmo e dar aquela animada, né, porque o dia selou. Mostrando o lookzinho pra vocês e depois partiu faculdade, a aula foi no laboratório, né, as duas primeiras, e eu cheguei cansadíssima. Tô suada. Mal deu tempo de se recompor e a aula começou. A primeira aula, né, as duas primeiras aulas foram sobre funcionalidade. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre como utilizar a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Em seguida, a gente teve a aula de saúde do idoso, que não deu muito para gravar, e depois a gente já saiu correndo para almoçar. Oi, gente! A gente já desceu do ônibus. Agora a gente tá indo pra achar um hospital. Uma escadaria enorme. E é isso aí, bora lá, tô animada. A gente toda de branco. E adivinha? Começou a chover. Ó céus. Pegamos nossos papeizinhos de visitantes e já entramos, assim, super animadas. E olhem, a primeira coisa que a gente vê depois que passa a catraca. Gente, me diz se esse coração não é a coisa mais linda. Depois de 1000 fotos lá no coração, a gente foi pegar o elevador na última hora, assim, quase atrasadas. Galera, estamos no elevador que não chega a lugar nenhum. A gente já deu um passeio no hospital inteiro. Oh, céu. Gente, a gente não chega nunca. Galera, o elevador chegou, né? Mas continuamos perdidas. Foi esse momento, depois da Isadora pedir informação, que a gente começou a se achar. Mas ainda assim a gente andou por um corredor tão longo que eu achei que a gente não ia se achar nunca. Mas a gente se achou sim, e aí a gente chegou no setor de fisioterapia finalmente. Após o episódio Perdidas no Incor, eu plena como se nada tivesse acontecido. Agora todas nós plenas. Não sai daí que eu já vou contar como foi a visita. Visita finalizada, gente. Foi muito legal. Gostaram? Amei. Gente, foi muito legal. Indo pra casa pra contar tudo pra vocês. Gente, cheguei em casa quase agora. Cheguei em casa, era 7 horas da noite, então a visita durou a tarde inteira. Obviamente não dá pra mostrar, né, lá dentro, mas eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre como funcionou tudo. A gente subiu sem celular. Na verdade, eu acho que tinha algumas áreas externas que até teria dado pra gravar, mas a princípio a primeira moça que a gente falou pra gente guardar o celular, então eu guardei. Mas eu vou contar tudinho pra vocês, então vamos lá. A gente começou tendo, tipo, uma aulinha, ela contou a história do Incor pra gente, todos, né, os complexos que o Incor tem, que são da mesma rede do Hospital das Clínicas, então foi bem legal. E aí depois a gente começou o nosso tour, né, a nossa visita. A gente foi por todos os lados ali que eram possíveis e imagináveis. Então a gente passou pela UTI de pacientes agudos, de pacientes crônicos, pós-operatório, UTI neonatal. Então, assim, né, que é uma área que eu sou apaixonada. Então foi muito incrível. Eu vou contar alguns casos, assim, rapidamente, que a gente viu. A gente viu bastante caso de troca de válvula, então a gente viu duas pacientes acordadas, né, lúcidas, que estavam se recuperando de um pós-operatório de troca de válvula. Um caso mais congênito, então uma paciente que
tem esse problema desde que nasceu e já trocou válvulas cardíacas 4 vezes, já tá na 4ª troca, né? Então, enfim, né, já passou por esse processo cirúrgico bastante até. E super bem, assim, poucos dias de pós-operatório, a gente viu os fisioterapeutas atendendo ela, fazendo alguns exercícios respiratórios, vendo como que tava a saturação, oxigênio, enfim, tudo. Fazendo treino de deambulação, né, pelo ambiente hospitalar mesmo, na escada. Então foi bem legal ver o que a gente viu em aula já, né, de cardio, de pneumo, visualmente ali, sabe, tipo, na nossa frente. E tornou tudo tão palpável, foi demais. A outra paciente que a gente viu era uma troca de válvula, só que ela já era uma paciente idosa, que já tinha tido outros processos, já tinha em outras épocas, né, ficado em coma e tudo mais. Tinha utilizado o marca-passo, e aí continua utilizando o marca-passo, mas ainda assim teve que fazer uma troca de válvula, porque o caso dela era mais grave, e como ela é mais idosa, a recuperação dela acaba sendo um pouquinho mais lenta, ela já tá 2 meses internada, e aí a gente também viu ela fazendo o processo de deambulação, ela um pouco mais debilitada do que a outra paciente que eu contei, com um pouco mais de dificuldade de marcha mesmo, com uma lesão já no calcâneo aqui, né, na parte do pé. Ela tem um pouquinho mais de dificuldade, estava com bastante edema, né, as pernas bem inchadas, muito mais cansada do que a outra paciente que a gente viu. Então dá para ver também a influência na idade aí no processo de recuperação. Outra coisa que foi muito legal, até porque a gente também tá tendo saúde da pessoa idosa esse semestre. O que mais que a gente viu? Tá, aí a gente viu alguns casos de UTI neonatal, né, que a gente, né, vivenciou, assim, viu mesmo. Uma auxiliar, uma técnica de enfermagem até chamou a gente pra entrar e ver, ela tava trocando o bebê. Gente, coisas mais lindas do mundo. Tinha bebês de todos os meses possíveis, não eram exatamente prematuros. Eles eram bebês que tinham um certo tempo ali de vida, que tinham que fazer uma correção cardíaca, tipo, em pouco tempo, em cerca de 10, 15 dias. Então, assim, tinha alguns esperando e alguns que já tinham passado pelo processo. A gente viu bebês bem pequenininhos, bebê, tipo, de 6 meses, que tinha 3 quilos. Então, assim, pequenos, né, para a idade que eles tinham, então com um atraso de desenvolvimento já, né, visível. A gente também viu crianças um pouquinho maiores, a gente assistiu ali, né, a troca. Eu acabei não vendo porque eu tava em outro momento, mas as meninas assistiram fazendo aspiração nela, então assim, foi bem legal. E o outro caso que a gente viu foi da UTI, é uma paciente que tá entubada, mas ela tá com respiração espontânea, né, ao mesmo tempo, então ela tá acordada, mas também tá meio sedada, assim, tipo, ela que dá o disparo pro respirador funcionar, né, pra ventilação mecânica acontecer, mas a gente viu na tela mesmo do ventilador, tipo, alterações, tinha hora que ela ficava mais tacpneic, ela começava a respirar mais rápido, assim, depois ela voltava, mas ela tava, tipo, de olho aberto mesmo, só que com ventilador mecânico, então foi bem legal também ver, assim, né, tipo, visualizar o que a gente justamente tá tendo em aula. A gente acabou de começar a ter essa parte de ventilação, de aprender o que é disparo, o que é ciclagem, o que é limite. E se você ainda não teve isso, respira, vai chegar lá. Se você já teve, já sabe o que eu tô falando. É bem complexo, né, o assunto de UTI. Então a gente conseguiu ver, sabe, visualizar de uma forma mais clara, eu diria. Palpável mesmo. Essa paciente era um pouquinho mais grave, assim, né, porque a gente não teve zero interação com ela, e ela tava meio agitada também, mas aí uma físio que tava lá, tava acalmando ela, super fofa a físio, e ela também explicou pra gente alguns parâmetros lá da ventilação. Gente, é tanto parâmetro, quer surtar, sério, mas foi muito legal, sabe, ver a paciente, ver um caso que a gente viu, né, que a gente fala que é paciente com drive, que é aquela paciente que tá, tipo, lúcida, assim, que consegue, né, começar pelo menos a respiração de forma espontânea, e tem o paciente sem drive, que é aquele paciente, tipo, que tá totalmente desacordado mesmo, que depende totalmente da ventilação mecânica, e que, tipo, a ventilação mecânica tem que fazer todo o processo pelo paciente, nada parte do paciente.
Basicamente é isso, acho que dá pra entender. Eu também não sou muito boa de explicar porque eu estou tendo a matéria, então até se eu estiver dizendo algo equivocado, me perdoem ou me corrijam, mas só pra vocês entenderem melhor o contexto, eu tô tentando explicar do meu jeito. A matéria é tão confusa que a gente foi tentar fazer uma pergunta pra fisioterapeuta e a gente fez a pergunta de um jeito tão confuso que ela não entendeu nem o que a gente tava querendo saber. Então, tipo assim, gente, é confuso mesmo, mas, sério, assim, deu pra ter uma visualização muito boa, foi muito incrível, sabe, viver esse ambiente, principalmente porque o grupo que tava, algumas meninas se interessam bastante pela parte de hospitalar, então, sabe, poder experienciar, ter essa vivência de algo que você quer viver na pele um dia, ter esse network, conhecer pessoas que já atuam na área, perguntar, entender melhor mesmo os processos. É incrível, enfim, foi demais. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu acho que eu já consegui contar um pouquinho, eu já falei até um pouco demais, mas consegui, eu acho que tentei, pelo menos, transmitir um pouco do que eu senti. Eu ainda tô em êxtase, então, tipo, acho que eu vou conseguir transmitir uma sensação real pra vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês sintam a minha empolgação, que vocês consigam imaginar tudo que eu falei, como se vocês estivessem vivendo a experiência. Então, essa foi a ideia desse vídeo, né? Mostrar essa visita, porque eu acho que é uma experiência muito válida, muito útil e que agrega muito pra nossa formação. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui embaixo, já deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau!